Hoje iremos ficar junto a vocês, os quintos anos. Vou ler uma história, um conto, né? E vamos falar um pouquinho dos elementos da narrativa. Um conto bem bacana da literatura infantil será este livro aqui. Pode passar. Programa de leitura, leitura de contos. Tanto a sala de leitura, que é onde eu trabalho especificamente de uma escola de ensino integral, quanto a disciplina de língua portuguesa, nós trabalhamos contos, entre tantos outros, né? Textos, tipos de textos, do gênero narrativo, fazendo várias atividades, compreensão, interpretação, todo esse processo, né, de ensino-aprendizagem fundamental, né, para os pequenos, tanto do primeiro até o quinto ano, como base depois para o Fundo 2, para o Ensino Fundamental 2. Nós iremos aqui hoje, não estou com a mediadora, estou somente eu, e iremos falar um pouquinho sobre os elementos da narrativa. E antes, sobre os objetivos, do porquê de trabalhar com esse livro. A Roupa Nova de Doralice. Primeiro eu vou falar um pouquinho da Mônica Starrell, que é a autora desse livro, a escritora. Ela foi formada em Ciências Sociais e resolveu escrever para crianças inspiradas nos seus filhos e nos seus netos, nas pessoas que conviviam com ela. Pela paixão, né, da literatura universal, ele é inspirado num conto famoso do Hans Christian Andersen, A Roupa Nova do Rei. Quem já leu vai entender mais ou menos do que fala, quem não, vai ficar a dica lá no final. E vamos discutir um pouquinho sobre ele. A ilustradora, também, uma apreciadora da literatura infantil. Ela, apesar de ser formada em arquitetura e urbanismo, desde lá da infância, ela já adorava desenhar, rabiscar, enfim. E as duas juntas resolveram fazer esta obra. Eu digo que todo escritor, ele é um artista das letras, das palavras, e ao lermos sua obra, somos o seu aplauso. Os objetivos são alguns, né? Despertar o prazer pela leitura por meio do gênero textual literário apresentado, no caso esse conto. Toda atividade de leitura é para incentivar que vocês leiam mais, sempre, principalmente agora, é fundamental. A leitura é a base de todo o processo de ensino-aprendizagem em qualquer disciplina. Ler agora, neste momento, que vocês estão interagindo somente pelas redes, pela mídia, é fundamental. Os gibis que estão em casa, as revistas, as histórias em quadrinho, os livros de literatura infantil. Procurem, pergunta para o tio, para a mãe, para o pai, qual livro eles poderiam indicar. Acionar por meio da leitura e da oralidade, que é o que nós estamos falando, mecanismos articuladores da ética e valores culturais. Porque toda história ela traz um tema, um valor, um sentimento a ser discutido e refletido. Contribuir para a formação crítica do aluno leitor. Trabalhar os elementos da narrativa, reconhecer as partes do texto é fundamental para que depois outros textos, outros gêneros, vocês consigam também reconhecer o que se pede, as informações implícitas, explícitas, uma série de outras atividades. Então, ler é fundamental. Trabalhar a compreensão e a interpretação também. A habilidade, sempre que nós propomos uma atividade, nós professores, nós temos, além dos objetivos, alcançar algo, né, maior lá no final, o processo. O processo é habilidade, é com que vocês consigam aprender a fazer, a compreender, a entender. Ler e compreender diferentes textos do campo artístico literário, contos, fábulas, lendas, entre outros, como romances e novelas, por exemplo. No caso, nós será o conto. Identificar na leitura de diferentes textos do campo artístico literário, todos esses aqui que eu já acabei de falar, os elementos constituintes da narrativa, que são os personagens, o narrador, o conflito, o enredo, tempo e espaço. Isso vocês já viram. Desde o terceiro ano começa-se a inserir, né, essas atividades, essa interpretação, essa compreensão, e isso vai até o sétimo ano.
né? As professoras estão sempre retomando. E as professoras de vocês de língua portuguesa, com certeza, estarão retomando também logo depois dessa nossa intervenção. Pode passar. Que história é essa da roupa nova de Doralice? Ela comprou uma roupa nova que deu problema? Quando a gente olha o título de uma obra, de um livro, ele causa curiosidade. Então a gente costuma já logo nesse ler o título tentar entender o que se passa. Também a sinopse já também é um resumo, identifica uma série de situações e do que se está falando, mas o título ele é sempre encantador, tem sempre um ar de mistério. Será que ela ganhou de alguém essa roupa? Será que gostou, desgostou? O que será que aconteceu? Esse título, A Roupa Nova de Doralice. Ou, para descobrir, vamos à leitura. A Roupa Nova de Doralice. Era uma vez uma moça chamada Doralice, muito bonita, muito vistosa, mas muito cheia de si e desdenhosa. Não falava com ninguém, não era amiga de ninguém, se achava tal. Muitas histórias começam assim, mas esta é diferente, porque Doralice, no fim, não vai ficar boazinha, nem levar castigo pela vaidade. Só vai render um novo nome para sua cidade. Doralice morava numa cidade igual a muitas outras. Nem grande, nem pequena, tinha praça, igreja, escola e padaria. Tinha hospital, dentista, médico e sapataria. Tinha casas, alguns prédios e sempre muita gente andando pelas ruas. Esta cidade se chamava Vila das Luas. Pode passar. Apesar de ser antipática, Doralice despertava muita cobiça e muita inveja. A cobiça era dos moços. Não havia rapaz que não quisesse namorar aquela nariz em pé. Não por ela, mas por malícia, pelo gosto de conquistar a garota mais bonita de que se tinha notícia. A inveja era das moças. Todas queriam ser iguais a ela e sempre a imitavam em tudo. Se um dia Doralice punha chapéu, no dia seguinte todas as garotas apareciam de chapéu. Se desse tempo, elas compravam. Se não desse, se arranjavam. Lenço, bacia, cesto de papel, até vaso de flor virava chapéu. Um dia Doralice apareceu com um cãozinho na coleira. A moçada, é claro, saiu toda alvoroçada. As pet shops da cidade não deram conta do recado. Teve gente que ficou sem cachorro e tratou de arranjar algum bicho diferente. Foi um tal de tirar periquito da gaiola, surrupiar o gato da vizinha, cada uma pôs a coleira no bicho que tinha. Uma outra vez, Doralice apareceu com um pé de sapato de cada cor. O dono da sapataria, coitado, ficou rouco de tanto explicar que não podia vender calçado desparelhado. Já para o sapateiro foi uma beleza. Ganhou numa noite a féria do mês, tingindo um pé de sapato para cada freguesa. Um belo dia, apareceu na praça, puxando conversa, uma velhinha meio à moda antiga, mas muito chique, de óculos, colar, pelerine e bolsa tipo maleta. Era costureira ou estilista, como diziam na terra dela. Sim, morava na capital, mas tinha vindo de um país distante. Seu nome era Rosa, só que o certo era dizer Roçá. Dona Roçá vinha oferecer seus serviços para a pessoa mais elegante daquele lugar. A quem deveria procurar? Assunta daqui, ouve dali. E o nome indicado era sempre o mesmo, Doralice, que na fala da costureira virou Doralice. Estilista Roçá Doralice
Era assim que se dizia no seu país. E lá se foi Dona Rosa se apresentar para Doralice. Era estilista, serviço completo. Vendia o tecido e fazia o vestido. Doralice se interessou. A senhora Granfina entrou, sentou. Café ela não tomava. Foi direto ao assunto. Tirou da maleta amostras de panos de todos os tipos e cores, lisos, com listras, bolas e rococós. Bordados de ouro, prata, pérolas e cristais. Tudo lindo demais. Doralice escolheu um roxo estampado de flores e folhas, com muito ouro e muito brilho. O modelo, longo, de alcinha e com bolero, do jeito que estava na moda. Então Dona Rosa contou o principal. Aquele pano era encantado. Depois de virar vestido, só as pessoas de alma limpa e bons sentimentos o enxergavam. Era invisível para os maus, orgulhosos e avarentos. Doralice se assustou um pouco, mas logo passou. Ora, qual o problema? Alma limpa e bons sentimentos, isso ela tinha de sobra. Já os outros, ninguém sabia. Pois bem, era a hora da verdade. Agora todos iam ver quem era quem naquela cidade. Dona Rosa garantiu exclusividade. Ninguém ali teria nada parecido. Aquele bando de gente invejosa não ia poder copiar a roupa preciosa. A senhora estilista falou o preço, a moça chocaram, mas não ia desistir daquela maravilha. Sendo assim, negócio fechado. Dona Rosa guardou as amostras na maleta e foi-se embora para a capital, cuidar de apressar a costura, e saiu pelo portão, deixando a promessa. Ia trabalhar depressa, sexta-feira à noite o vestido estaria ali, lindo e bem passado, pronto para ser usado. Assim, Dona Rosa prometeu, assim aconteceu. Sexta-feira, no final da tarde, bateu a porta, trazendo o vestido embrulhado em papel de seda. A estilista entrou, abriu o embrulho, exibiu o seu trabalho com orgulho e foi vestindo Doralice. Se precisasse de algum ajuste, podia fazer ali mesmo, na hora. Mas que nada, estava um primor. Que cor, que brilho, caimento perfeito. Por um momento, Doralice se assustou um pouco, mas logo passou. Não via vestido nenhum, mas de certo era um encantamento. Vai ver, sua alma não era tão limpa quanto imaginava. Diante do entusiasmo da costureira, o melhor a fazer era não dar bandeira. A estilista recebeu o dinheiro e foi-se embora. Não queria pegar a estrada no escuro, estava em cima da hora. Divirta-se, Doralice, depois me conta o que esse povo metido achou do seu vestido. Doralice se olhou no espelho mais uma vez. Deu um sorriso, meio sem graça, e foi se mostrar na praça. Quando a moça apareceu, foi aquele espanto. O disse que disse murchou no mesmo instante, as risadas emudeceram nas bocas abertas, o vozerio parou no ar. Estão sem fala admirando o meu vestido, Doralice pensou. Já as moças da praça não sabiam o que pensar. Está na moda andar sem roupa ou foi a sirigaita que enlouqueceu? Mas afinal, se ela pode, por que não eu? Aquela noite foram todas dormir sossegadas. Não precisavam arranjar chapéu, nem bicho para amarrar na coleira, nem pé de sapato de cor diferente. Copiar Doralice não ia ser complicado, era só deixar a timidez de lado. No dia seguinte não deu outra. As garotas foram chegando, todas sem roupa, umas mais à vontade, outras meio envergonhadas. Logo veio Doralice, toda empertigada, exibindo de novo a roupa prodigiosa. Mas quando viu as outras moças, ficou roxa como o vestido. Pela primeira vez, deixou o orgulho de lado e soltou a voz. Gritou para quem tivesse ouvidos.
Dona Rosá me traiu, vendeu o tecido encantado para todo esse bando de gente. Mulher falsa, sem caráter, velha serpente. Então, todo mundo entendeu o que tinha acontecido. Num instante, a praça esvaziou. As moças foram para casa se vestir, os moços foram rir no outro lugar. Nisso, atrasada para cuidar da vida, uma mulher passou apressada levando o filho pela mão. Tropeçando nas perninhas curtas, a criança gritou com voz esganiçada: Mãe, olha a moça pelada! Doralice se assustou um pouco, teve até vontade de chorar, mas logo passou. Exibindo o vestido que nunca teve, se mostrando daquele seu jeito, foi para casa descansar. E depois de uns dias, por decreto do prefeito, Vila das Luas mudou de nome. A cidade onde essa história aconteceu, hoje se chama Vila das Nuas, que é mais ou menos o que acontece lá no primeiro parágrafo da história. Nem sempre uma história termina com uma moral. No caso, a roupa nova do rei, o rei se torna uma pessoa melhor, depois de descobrir que a sua vaidade o cegou. Doralice, aqui no caso, somente fez com que mudasse o nome da cidade por conta deste final da história. Todas as moças andando sem roupa porque achavam que a Doralice estava lançando moda. E ela, em plena vaidade, achando que o seu vestido era encantado. Próximo. Tanto vocês podem fazer uma atividade nos registros de vocês em casa, depois conversar com as professoras, estender sobre os elementos da narrativa que nós vamos tratar agora, como também conversar, né, com os familiares, contar essa história, o que vocês se lembrarem dela, né? O enredo é toda a trama. Começa com uma introdução, há um desenvolvimento, acontece um conflito, o clímax, que é o ápice da história, onde acontece algo que assusta, espanta todos, e depois o desfecho, o término, culmina numa situação. No caso aqui, logo no início, a autora deixa explicado, né, quem é Doralice, que no final o nome da cidade vai ser mudado. O meio do livro seria todo o desenvolvimento. Quando ela aparece sem o vestido, achando que estava com o vestido nua na praça, seria o ápice da história, e o desfecho é a mudança do nome da cidade, decretada inclusive pelo prefeito. O narrador, ele tanto pode ser participante da história quanto observador. No caso aqui, ele observa, ele conta essa história toda. Então a narração é em terceira pessoa. Personagens, a principal, claramente Doralice. Dona Rosá também, ela que veio para agir, né, para ser a situação conflituosa, né, o embate com a Doralice. Ela era uma vigarista, na verdade. Então, toda a trama dela fez com que a Doralice agisse. E os personagens secundários também, como o sapateiro, o dono da sapataria e assim por diante. Todas as moças. O tempo é determinado no texto com o amanhecer, o entardecer. Já escureceu numa fala da Dona Rosá. Isso tudo indica que os dias estão passando. As horas, que o fato começa num dia, coisas acontecem, situações novas, até culminar no final da história. O espaço é numa cidade, inclusive a descrição dela de uma cidade normal, com hospitais, uma série de comércio, de um monte de gente andando na praça. É a Vila das Luas, que depois se torna Vila das Nuas. Então, esses elementos, né, são os elementos que compõem toda a narrativa, de todo o gênero narrativo. Aqui, eu deixei como sugestão de outras leituras a própria história da roupa nova do rei, né? Ele, também no ápice da sua vaidade,
foi enganado por 2 vigaristas. Também saiu nu, em pleno reino, não percebendo a tamanha cegueira em que ficou, acreditando que estava vestindo algo encantado, que era merecedor de algo tão imagético e encantado. Então a história, ela é realmente inspiradora para a história da Doralice. Na Cinderela, as irmãs da Cinderela eram extremamente vaidosas. Vaidosas e invejosas, né? Parece que ambos os sentimentos sempre caminham juntos. E o filme Fala Sério, Mãe já não é nessa situação negativa. Há um trecho do filme em que a atriz Larissa Manoela é a protagonista, que fala um pouco de moda, de como isso também pode ser benéfico para a mudança de atitudes. Há um momento em que ela se vê numa sala de aula, numa escola diferente, com garotas vestidas de maneiras diferentes, e ela também quer aparecer. Mas ela está numa situação financeira não muito boa, e aí ela inventa, ela mesma costura, ela faz apliques, ela muda uma peça, ela customiza outra e acaba criando e encontrando até a sua profissão, o seu projeto de vida. E a reflexão final é o que é vaidade e os impactos desse comportamento nas relações entre as pessoas. Neste momento em que todos estamos, trabalhando em casa, estudando em casa, a vaidade definitivamente ela é algo inexistente, né? Vai por água abaixo. A vaidade em si, ela é uma preocupação extrema com a aparência, com a roupa, com a maquiagem, com o cabelo, se a unha está feita ou não, com acessórios. Até certo ponto, isso é zelo e é muito bom. Quando ultrapassa, como a Doralice, que queria se mostrar para todas as outras moças, impactar, isso é vaidade. E ela toma, né, todo o tempo da pessoa e a sua vida em si, né? Então, falar sobre isso em casa, falar sobre esses sentimentos todos, né, da inveja, da vaidade, discutir, pegar essa historinha, né, transformá-la numa outra linguagem. Né? Vocês podem enriquecer essa atividade, por exemplo, não só ficar com os elementos da narrativa, mas também pode fazer um HQ, uma história em quadrinhos, delimitar as 2 cidades, como era antes e depois, fazer uma poesia, um poema longo, menor, como um haikai, depende da criatividade de vocês, da predisposição, da composição escrita. Isso tudo vai ajudar, né? Quanto mais vocês lerem, imaginarem outras atividades, outras transposições, desdobramentos, né, das histórias que vocês leem, mais vocês estão praticando a leitura. A leitura em si, da obra literária, a leitura de mundo. Vocês podem fazer desenhos, ilustrações. Olha que ricas as ilustrações que nós vimos, né, da ilustradora, que lá na infância sonhava e escrevia e desenhava nas paredes da casa, já mais ou menos que projetando o que ela faz hoje. Né? Muitas profissões, na vida adulta, elas são baseadas nas habilidades que temos quando crianças. Então é muito importante a leitura, que vocês insuflem essa bagagem de conhecimento, de assuntos, de histórias, viajem não só pela literatura clássica, universal, como aqui estou indicando, outra obra também conhecidíssima que fala da vaidade suprema é a Branca de Neve, a madrasta, né? Ela acredita, ela clama quem naquele reino é mais bela do que ela e sofre por isso. Né? Então são questões sérias, profundas, que através de uma obra, né, da literatura infantil, ela faz a todos pensar. Crianças, adultos, alunos, professores, pais e assim por diante. Espero que tenham gostado da leitura
Na sala de leitura é mais ou menos isso que a gente faz, e a gente trouxe um pouquinho desse ambiente para cá. Muito obrigada, espero que tenham gostado.